Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui para compartilhar algo muito legal com vocês. Eu fiz um novo aporte em Bitcoin e cheguei a 0,01 Bitcoin. Então eu tenho 1% de um Bitcoin. Isso pode parecer muito pouco, pode parecer irrelevante, mas acredite, Bitcoin tem um fundamento maravilhoso, eu acredito muito no Bitcoin. E no longo prazo, eu acredito que isso vai valer bastante. E não somente isso, eu não vou parar de investir em Bitcoin. Eu vou continuar comprando mais e mais Bitcoin. Então, eu tô aqui para compartilhar para vocês a trajetória, o porquê que eu fiz esse aporte. Foi um aporte bem interessante. Eu dei e compartilhar um pouco desse meu objetivo, né, aqui com vocês. Então, bora lá. Eu tô aqui com a minha carteira do mercado Bitcoin. É por lá que eu faço os meus investimentos atualmente. Tem um valor bem interessante aqui em Bitcoin. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso passo a passo até chegar nesse valor. Então, desde setembro para cá, eu vim fazendo os investimentos de R$300 desde agosto, na verdade, né? Desde agosto, todos os meses nós vamos fazendo investimentos de R$300 em Bitcoin. Até que, em outubro, a Mercado Bitcoin ela fez uma promoção, que tem um vídeo aqui no canal, que era a Super Quarta, onde se você tivesse prejuízo, você comprava o Bitcoin, se você tivesse até R$10 mil de prejuízo, eles te reembolsavam. Então eu fiz um aporte de R$2.177. Aí aqui, já no mês seguinte, eu fiz meu aporte mensal, eu investi aqui R$362. Depois eu fiz um aporte de R$229, que foi o reembolso da promoção. Então, por eu ter feito esse investimento aqui de R$2.177, eu ganhei aí quase que 10% de cashback. Eu investi mais R$229 que eu ganhei praticamente de graça. Pela variação do Bitcoin, eu recebi esse R$227. Beleza, até aí tudo bem, até aí tá tranquilo, tava tudo de boa. Eu queria, obviamente, tinha esse objetivo de chegar no primeiro 1% de Bitcoin, mas até então com os aportes de R$300 que eu ia fazendo. E, poderia demorar um tempo, mas eu ia chegar lá. Só que o que acontece? Ainda no mês de novembro, o Bitcoin caiu bastante, cara. O Bitcoin teve uma queda absurda, de valor absurdo. Então, eu aproveitei essa queda, né, dos Bitcoins, que ele caiu tanto, ele caiu bastante, e eu fiz novamente um aporte de um valor considerável. Então, depois dessa queda, eu fiz um investimento de R$2.156,23. E esse valor, eu consegui, com esse valor, né, de 2.156, esse valor que está aqui em vermelhinho, eu consegui comprar 0,004 Bitcoins. Então, lembra que no mês anterior eu tinha feito um investimento de 2.177 e esse valor ele tinha me rendido 0,03. Então, 2.177, guarda esse valor. Com 2.156 eu comprei 0,04. Então tem as casas decimais ali, tem mais casas decimais para trás, mas em pouco menos de um mês eu fiz um investimento quase que do mesmo valor e comprei muito mais Bitcoin. Então, como eu acredito no Bitcoin, eu acredito que ele tende a se valorizar, a gente tende a ganhar mais. Então, eu consegui com esse valor, com esse aporte, chegar à casa de 0,01 Bitcoin. Então, eu já tenho 1% de Bitcoin e vim compartilhar isso com vocês. Então, durante todo esse período, vocês podem ver que eu fiz vários investimentos, tá aqui os extratos para vocês ficarem conferindo, se quiserem fazer as contas aí. Mas vocês podem ver que eu fiz vários investimentos ao longo desse período, desde agosto até agora, final de novembro, foi quando eu fiz esse aporte maior. Então, eu fiz aqui as contas para vocês. Então, eu tinha 0,0057 e algumas casas decimais, e eu tinha gastado, para comprar tudo isso, R$3.668. Vamos supor, a um preço médio ali de 635 mil reais, beleza? Tava nesse preço médio aí do Bitcoin. O Bitcoin tava esse preço médio, eu investi 3.668 e eu tinha 0,00
2.657 bitcoins. Beleza? Então, quando o Bitcoin caiu bastante, eu fiz um aporte de 2.156 a um preço médio do Bitcoin de 473 mil reais e eu comprei 0,045 reais. Então, se eu tivesse continuado, se o Bitcoin tivesse naquele patamar da alta histórica, eu teria gasto para chegar no 0,01 um pouco mais de 7 mil reais. Um pouco mais de 7 mil reais. E com essa queda grande do Bitcoin, com esse aporte grande que eu fiz, eu cheguei a 0,01 Bitcoin com 5.800. Então, é uma diferença aí de quase R$1.200. Então, eu tenho uma quantidade boa agora de Bitcoins. Boa não, ainda dá para chegar muito. Tem gente com muito mais que eu. Então, vou fazer aportes, vou continuar fazendo meus aportes. Mas já cheguei num primeiro patamar, numa primeira meta que eu consegui alcançar. Agora, a próxima meta é chegar aí no 0,1. 10% de um Bitcoin aí também já seria bem interessante. Mas, com 0,01 eu já estou bem satisfeito, né? E eu consegui meio que um desconto nesse patrimônio aí que eu queria acumular. Então, o que eu poderia gastar, que eu iria gastar talvez 7 mil reais, eu gastei 5.800 reais. Então, para mim, foi bem interessante e eu acredito que ainda tá com algumas oportunidades, o Bitcoin ainda tá na baixa, mas agora eu vou voltar a fazer meus aportes normais. Caso eu receba algum valor, algum montante a mais, eu posso fazer também esse aporte, apertar um pouco mais. Mas por enquanto é isso, cheguei numa meta que eu considero boa, num valor que eu considero também interessante. Então vamos aqui atualizar a nossa carteira aqui no Investidor 10, né? Então vamos aqui comprar criptomoedas, vamos adicionar lançamento em Bitcoin. A quantidade foi essa aqui, 0,00487. Deixa eu ver se eu consigo fazer um Ctrl+V, Ctrl+C. Consegui. 2.129 foi isso que eu gastei. Ah, eu tenho que botar a data da compra. Foi no dia 23/11. Ó, se eu tivesse comprado essa quantidade hoje, teria até sido mais barato, né? Então, mas não foi tão barato assim. 2.161 foi 2.156. É quase isso, né? 2.156. Eu vou botar aqui. Não tem problema não. E aqui a gente vem e salva a alteração. Então, bora ver aqui a consolidação. Agora sim, o nosso salto, o nosso valor em patrimônio deu um salto. O nosso valor em Bitcoin deu um salto bem interessante. Então, bora aqui analisar minha carteira, como ela ficou depois disso. Eu tenho uma meta de ter 40% dos meus investimentos em Bitcoin. Então, depois desse investimento, nós chegamos a 29%. Então, deu um salto grande, né, na porcentagem da minha carteira. E de quebra também, vamos supor que o Bitcoin volte ao patamar que ele estava, eu consigo alcançar essa cotação de 40% da minha carteira alocada em Bitcoin. Outro detalhe também, a minha renda fixa. Se você já me acompanha aqui há um certo tempo, vocês podem ver que minha renda fixa ela nunca ficou abaixo de 60%. Ela sempre ficava 70%, 80% da minha carteira. Então agora ela está em 53%, está baixando aí o nosso valor de caixa, né? E enquanto o Bitcoin deu uma subida boa, e 18% ainda mantém em fundos imobiliários. Lembrando que no próximo mês, já a partir do mês de janeiro de 2026, ano que vem, eu vou começar a investir em ações também. E aí uma parte desses fundos imobiliários vai ser dividido, vai ser desmembrado para fazer validação de ações também. Então vai ser algo nesse segmento. Enfim, cenas dos próximos capítulos. Mas olha só como ficou nossa carteira. Nosso patrimônio agora é de 16 mil. Eu tive um leve prejuízo nesse mês, justamente por conta do Bitcoin, que caiu bastante. Mas, para mim, é desconto. Então, eu gosto muito do Bitcoin, acredito muito. E temos um resultado aqui bem interessante. Uma variação de menos de 17%, uma rentabilidade em queda, vermelhinho aqui nosso Bitcoin. Mas, no longo prazo, tem fundamento, tem futuro e eu acredito que vai dar certo. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, galera, e até a próxima.